Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos? E é com muita alegria, é com muita gratidão, né, a Deus pelo dom da nossa vida, pelo nosso querido Mestre Jesus, que nós estamos aqui, né, com o nosso Evangelho Online. E como é de costume, a nossa amiga Solange sempre faz uma leitura para que possamos harmonizar o momento, né? Solange, querida, seja bem-vinda. Boa noite a Tânia, boa noite a todos. Boa Fernanda, noite. seja bem-vinda. Nosso estudo aqui em Franca. E vamos dar início. Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra, estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, personificação de sua bondade infinita. Antologia Mediúnica do Natal, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Solange. Eu que agradeço. Que agradecemos. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite. Boa noite, querida. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né, e agradecer a Ele por mais uma semana que estamos aqui reunidos. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos. Pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos deem discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Keila. E agora vamos convidar a Odília, que irá fazer uma leitura, né? Que a gente temos por costume, uma leitura de uma obra, né? Espírita também. Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a sua leitura está na Gênese, né? Eu não coloquei aqui. Jesus na barca. Deixa eu ampliar aqui. Certinho, Odília? Certinho. No dia seguinte, ela começa aí mesmo, Tânia? Sim. Tá. Não é? Certinho. No dia seguinte, o povo que havia permanecido do outro lado do mar notou que não havia chegado lá outra barca e que Jesus não havia entrado
nela com os seus discípulos, mas que somente os discípulos haviam partido. E como depois haviam chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graça, os havia alimentado com 5 pães, e que eles souberam finalmente que Jesus não estava lá, nem tampouco seus discípulos. Seus discípulos entraram naquela barca e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus lhe respondeu: na verdade, eu lhe digo que me procuram não por causa dos milagres que viram, mas por eu lhes ter dado o pão de comer e ficaram saciados. Trabalhem por ter, não o alimento que perece, mas aquele que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem lhe dará. Porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles lhe indagaram: que faremos para produzir as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é o que vocês creem naquele que ele enviou. Questionaram-lhe então: que milagre então fará, a fim de que nós, vendo-o, acreditemos em ti? Que fará de extraordinário? Nossos pais comeram o maná 188 no deserto, conforme está escrito. Ele lhe deu de comer o pão do céu. Jesus lhe respondeu: na verdade, digo a vocês que Moisés não lhe deu o pão vindo do céu, mas é o Pai quem dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá mais sede. Mas eu lhes disse: vocês não têm visto e não creem. Na verdade, eu digo a vocês: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto e eles estão mortos. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que comer deste pão não morra. João, capítulo 6, versículo 22 a 36 e 47 a 50. Certinho. Muito obrigada, Otília. Eu que agradeço. Tinha um errinho ali que eu não tirei, né? É só o maná. Tira o 188, mas tá bom. Meus amigos, agora com muita ansiedade, né? Nós estamos aqui para receber a nossa amiga, que também veio numa barquinha, né, Fernanda? Oh, quase. Seja bem-vinda, Fernanda. A nossa casa é o Centro Espírita Esperança e Fé, carinhosamente conhecida como Nova Era. E a Fernanda, meus amigos, é lá do Rio de Janeiro. A Fernanda, ela é da Casa Renê Peça Fernanda Dias. É parente? Peça só, Fernanda Dias é a Fernanda. E a Fernanda também, ela tem um programa no YouTube, né? É o livro Libertação, né, Fernanda? Depois você passa para nós direitinho, tudo. Okay. E a Fernanda é uma estudiosa, né? E ela, meus amigos, ela é prima da nossa amiga Solange, que está aqui conosco. Então, Fernanda, vou largar de comentários, vamos ouvir a nossa amiga. Seja bem-vinda, Fernanda, a sala é sua. Muito obrigada, Tânia. Boa noite, queridos amigos. É um prazer, uma alegria estarmos aqui. A convite da Tânia, né? Solange, claro, intermediou esse processo aí para a gente poder estar aqui com vocês. E, assim, ainda não tive a oportunidade de ir à Franca. Eu achei que eu fosse viajar agora no final do ano e não fui. Mas, assim, a minha vontade é dar uma passadinha aí por essas praias aí paulistanas em breve, embora não tenham praias, é uma forma de dizer. Mas a Tânia classificou muito bem, isso aqui é um estudo, né? As pessoas gostam de falar de palestrante, a gente gosta de pensar que somos todos estudiosos do Espiritismo,
e vamos propor aqui um estudo sobre o Jesus espírita. E por que falar sobre o Jesus espírita, né? Nesse finalzinho de ano, nós costumamos fazer assim um check-up daquela nossa listinha, um checklist da nossa listinha, para ver o que a gente conseguiu alcançar do ano. Enquanto espíritas, acredito também que nós precisamos voltar a algumas bases de conhecimento para que nós possamos conseguir prosseguir, principalmente, na tarefa de estudar. Porque o Espiritismo ele nos propõe vários vieses de estudo, várias propostas de caminhos de estudo. Então, nós tínhamos originalmente o estudo das obras básicas, né? E aí foi se compilando, né, principalmente orientado pela Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo do programa 1 e 2 do Livro dos Médiuns, ou melhor, da mediunidade, foi evoluindo para o estudo avançado da doutrina espírita, que incluiu muito das questões morais e religiosas para que as pessoas pudessem acompanhar, mas nós temos tanto material de estudo que eu acredito que nós precisamos, de vez em quando, rever alguns pontos, porque nós estamos imersos nesse mundo físico, né, no orbe, e são muitas informações que nos chegam. Então, a Tânia muito bem falou, a gente tem um trabalho que a gente faz o estudo da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. A gente começou lá em 2020, porque a gente é uma formiguinha e a gente não conseguiu ficar parada na pandemia, e a gente foi para o virtual para fazer o estudo dessas obras, né? E a gente começa fazendo o estudo de Nosso Lar, estamos na sequência, e hoje fazemos o estudo do livro Libertação. Só que junto com esses estudos, porque não é só estudar, a gente tenta confrontar um pouquinho do que a gente vive hoje na Terra. E toda vez que a gente revisita uma obra dessa, a gente fala assim, gente, eu não me lembrava que tinha lido isso. Eu não me lembrava que tinha esse ponto aqui. Então, a gente precisa muito revisitar esses pontos. E aí eu trouxe uma proposta para a Tânia, que na hora ela gostou muito, que é o Jesus espírita. Tem Jesus para cada uma das religiões? Claro que não. Jesus é um só. Mas as religiões interpretam o Cristo da forma que elas focam o seu aprendizado. E isso vai exatamente determinar como é que nós estamos evoluindo nesse mundo. Eles são menos evoluídos? Também não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes nós ainda estamos prontos para entender o Jesus que nos liberta dos pecados com seu sangue. E é isso que nós vamos entender. Em outros momentos, algumas pessoas podem estar acreditando que Jesus é aquele que veio salvar a humanidade. E que, por isso, no seu sangue derramado da cruz, estamos todos salvos. Nós, espíritas, nos aprofundamos um pouco mais. E, para iniciar esse nosso estudo, essa imagem linda aqui é de um, não sei se vocês conhecem, é de um oriental, acho que ele é coreano, Yang Kim, ele pinta Jesus, ele é cristão, e ele tem umas imagens belíssimas, que eu uso muito, né? Eu trouxe aqui o início dos 4 evangelistas e como eles apresentam Jesus. Por quê? Porque o evangelho mesmo, é a boa nova, são as boas notícias que vêm de Deus. E quem é que traz essas boas notícias? O Cristo. Então, todos os 4 evangelistas, todos os discípulos de Jesus deixaram escritos, mas esses foram os que foram colocados na Bíblia, né, nessa organização. Então, todos os evangelistas deixaram
essas percepções de quem era Jesus. Mas nós trouxemos aqui o início dos 4 que estão lá na Bíblia. E aí a gente segue a Bíblia de Jerusalém, porque é a Bíblia que é orientada pela Federação Espírita Brasileira no estudo do Evangelho Redivivo, para que nós possamos ver um pouquinho de como cada evangelista apresentou Jesus para nós. Esse estudo é uma sala de estudo? É uma sala aberta, Tânia? Ela é assim, Ou eu vou fazer como uma palestra? pode fazer como uma palestra. Então, tá bom. E no estudo do Evangelho Redivivo, a gente bota todo mundo na roda, todo mundo lê, todo mundo lê. É que tem pessoas que são tímidas, né? Eu entendo, eu sou também. Então, assim, o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 23, no versículo 1, até o 17, ele vai dar toda a genealogia de Jesus. Toda. Então, ele está com essa preocupação de apresentar Jesus como realmente da linhagem nobre e que ele realmente é o Messias. E aí, lá no versículos 18 a 23, ele vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, ou seja, dar-lhe má fama, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nele está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí, ó. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse profeta, se não me engano, é Isaías, e ele faz um monte de predições sobre o Messias que vinha. Então, Mateus, ele vai apresentar Jesus para os judeus. Ele vai ter toda uma fala cheia de hebraísmos, cheia de referências hebraicas. Ele vai falar genealogia, de quem ele era filho, e do filho, do filho. Ele vai apresentar Jesus aos judeus, aqueles judeus convertidos, porque essas pessoas ainda tinham muito da religião dentro delas. Aí a gente, na ordem bíblica, tem o evangelista Marcos, que lá também no capítulo 1, dos versículos logo 1 e depois de 6 a 11, ele vai dizer assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele vai falar ali dos versículos 2 a 5 de João Batista, eu suprimi, só deixei esse aí para a gente relembrar. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente vê que aí já vai ter uma diferença bem grande, né, gente? Do Jesus para aquele Jesus de Mateus. Primeiro, ele não vai falar da genealogia.
Ele vai dizer dos fatos que começaram, que colocaram Jesus na sua vida messiânica. E é muito pontual. Isso aconteceu, isso foi assim. É um relato para os gentios, para os romanos convertidos, porque eles eram assim, eles eram diretos. Então, diz que Marcos, que era João Marcos, todo mundo aí leu Paulo Estevão? O João Marcos, lá de Paulo Estevão, aquele que corre com medo, não acompanha Paulo, esse mesmo. O João Marcos, ele parece que é o primeiro que em 60, 70, depois, anos 60, 70, vai começar a fazer esses relatos de Jesus com vistas a entendimento dessas pessoas, dos gentios que estavam sendo convertidos, dos romanos que estavam sendo convertidos. Disse, inclusive, que esse evangelho de Marcos, que é o evangelho primeiro, serviu de base para Mateus e para Lucas também, com as devidas anotações. Mais ainda, aceita-se que o evangelho de Marcos é exatamente o evangelho de Pedro, é Pedro falando. Então, é ele quem vai fazendo essas anotações todas. Mas viram como ele é diferente? Como ele não tem essa preocupação de dizer a genealogia de Jesus, que ele vai dizer mais desse Jesus, filho de Deus, como uma comprovação. Olha, ele é o Filho de Deus. Olha, a pomba que desceu é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez Maria gerar esse ser crístico que vem. Então, é um evangelho diferente que apresenta Jesus dessa forma. E nós temos, então, o terceiro evangelho sinótico, ou seja, com a mesma visão, com a mesma vista, apresentar o Filho de Deus para nós, que é o evangelista Lucas. Mas Lucas, já no primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 4, já diz o que ele está fazendo. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E aí ele começa a relatar com detalhes que nenhum outro tem. Por quê? Porque ele vai ouvir Maria, mãe de Jesus, ele vai ouvir Madalena, ele vai ouvir todos esses testemunhos de Jesus. Então, Lucas, o médico, está lá em Paulo Estevão também, está mandando uma carta para quem? Para Teófilo, um dos discípulos, porque Jesus teve muitos discípulos depois do seu retorno ao pátria espiritual, depois que ele deixou o nosso mundo. Né? E aí, gente, terminados esses três evangelistas que fazem um relato histórico de Jesus, vem aquele que escreveu 100 anos depois, né? Aquele que escreveu no ano 100 do nascimento de Cristo, que é João, que é conhecido como discípulo muito amado, porque por todo o seu relato, parece que às vezes João estava lá em certas situações que Jesus viveu. É aquele que estava sempre próximo. Quando ele sobe ao Monte Tabor, quem está com ele? Pedro, Tiago, João. Então, João é aquele que é um dos grandes médiuns do discipulado de Jesus, que está sempre próximo a ele. E vai apresentar um Jesus pelo seu lado espiritual. Olha como ele fala. Já no capítulo 1, versículos 1 a 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele aí fala de João Batista. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha que visão diferente que João nos apresenta de Jesus. Os estudiosos dizem que João se refere a Jesus como a luz, porque provavelmente ele evocou aquela lembrança da transfiguração do Tabor, que vocês leram aqui no minutinho na passagem. Porque foi ele, Tiago e Pedro, que subiram os 542 metros do Monte Tabor, quase 4 horas de subida, e testemunharam o quê? A transfiguração de Jesus em luz. Vocês devem imaginar como isso deve ter sido impactante para os discípulos. Ver o mestre, só eles 3 puderam ver, e foram advertidos que eles não poderiam falar sobre aquilo com ninguém, só depois que ele se fosse. Se a gente for pegar lá o versículo, a gente vai ver. Então, o que deve ter sido para eles ver que o mestre era a luz. Mas vejam, e hoje? Quem é Jesus para nós? Nós trouxemos alguns apontamentos, porque diante dessas narrativas dos evangelistas, foi construindo muita coisa. A pergunta que a gente poderia fazer é esta: por que eu estudar o Evangelho segundo as orientações espíritas? E a resposta direta é bem simples: porque somos espíritas. Então, por que nós devemos entender o Jesus espírita? Pelo prisma do espiritismo. Porque nós somos espíritas. Se a gente olhar as 3 narrativas, as 4 narrativas, perdão, dos evangelistas, a gente não pode dizer que tem uma mais certa que a outra, ou uma mais errada do que a outra. Porém, nós devemos focar o nosso aprendizado numa determinada narrativa. Qual é? Vocês já pararam para pensar? Qual é a narrativa que a gente tem que focar o entendimento de Jesus? Eu trouxe aí esse trecho, que é da Marta Antunes, né, que é a orientadora e a coordenadora das obras do Evangelho Redivivo, esse é o livro 1, e é onde ela vai fazer uma colocação, ou melhor, todas as colocações sobre como a gente deve entender Jesus. Porque se a gente não chegar no ponto de entendimento, a gente não vai conseguir caminhar. Então, estudar o Evangelho é estudar Jesus. E a gente sabe que a gente precisa estudar Jesus porque foram os próprios espíritos que responderam a Kardec na questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Vede Jesus de acordo com a tradução. E Jesus, segundo Emmanuel, não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. Então, que Jesus é o Jesus Espírito? É aquele que a gente vai pendurar uma cruzinha? Ou que a gente vai botar assim num quadrinho, ó, bonito, perto de nós? E deixar, não, Jesus está abençoando minha casa. Será que o fato de eu ter a imagem de Jesus, que é muito bonita, que eu adoro, ele estar aqui já protege a minha casa? Ele estar aqui, ele já me salva? Será que eu estou salva? Estou remida pelos pecados? Que Jesus é esse? Será que ele tirou todo o meu trabalho? Falou, pronto, me entrego aqui, vou me deixar abater como cordeiro e assim renovo em nome de vocês
por vocês a aliança com Deus. Será que essa é a proposta espírita para nós? Que nós nos deixemos levar por essas crenças que já tivemos, inclusive? Então, no estudo do Evangelho Redivivo, no livro 1, a gente trouxe também outras considerações sobre isso. A despeito da necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo, quem fala isso é Alcione, lá no livro Renúncia, né? Em que ela e Emmanuel, estudava com Emmanuel o Evangelho, versículo a versículo, e é o lema do estudo do Evangelho Redivivo, ainda estamos muito distantes de absorver na sua integralidade a grande mensagem do Evangelho, pois investimos muito tempo, ao longo das inúmeras reencarnações, em apreciar ou destacar mais os aspectos literais do Evangelho interpretados sob o véu de princípios teológicos e exercitados por meios de práticas ritualísticas. No Espiritismo, nós temos alguns rituais? Não, nós temos algumas maneiras de proceder, às vezes até falados por alguns companheiros que são dogmas, né? Então, a gente pode abrir com uma prece, fazer uma página, ou fazer uma página e abrir com uma prece. A gente vai fazer um estudo. A gente pode ter comentário, por isso que eu perguntei para a Tânia, como é que é o estudo aqui? A gente abre para comentário ou a gente é um estudo estilo palestra? Porque a gente faz os dois. Porque no estudo de comentários, a gente faz as propostas de as pessoas participarem, as pessoas conversarem. Agora, se é no estilo palestra, a gente fala, e se houver uma pergunta depois, se alguém quiser fazer, e se eu souber responder, a gente responde, então a gente passa para a Tânia, que sabe tudo, e ela vai responder com muito amor e carinho, que é assim que a gente faz. Então, a gente está nesse tipo aí, gente, ainda? Será que é essa a proposta do Espiritismo? Será que quando os espíritas falam, espíritos benfeitores da codificação, falaram assim para nós, olha, Jesus é o teu modelo e guia. Não é para eu estudar o modelo? Estudar o guia? Ver qual é o caminho que ele está me indicando? Então, junto com o conhecimento espírita, eu tenho que me voltar para aquilo que Jesus fez, para como Jesus agiu e para como ele indicou esse caminho. Então, o Jesus espírita não é o Jesus que remiu os meus pecados. Não é o Jesus que me salvou só porque eu aceito e creio nele. Essa parte é mais poética do que verdadeira. Poeticamente, eu posso dizer que Jesus me salvou, meus amigos. Porque a partir do momento que eu passo a estudá-lo e a refletir no seu exemplo, eu trago esse exemplo para mim. Então, poeticamente, se você fala, gente, Jesus me salvou, eu vou entender que você está falando, enquanto espírita, de forma poética, de uma forma assim, com uma expressão de gratidão. Senhor, você me salvou. Mas a gente não está salvo só porque está dentro de uma sala virtual ou física espírita estudando. Isso não acontece. Jesus espera que nós façamos esse movimento para além da prática, para além dos princípios espíritas que nós repetimos e verbalizamos. É preciso que esses princípios estejam no nosso eu, no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa maneira de se portar, na nossa maneira de agir na sociedade, na nossa maneira de agir no nosso trabalho, na nossa maneira de agir na nossa família. Então, espíritas são perfeitos? Não. Espíritas têm essa noção, estão se transformando, estão imitando o modelo. Estão indo ali naquele caminho que o guia nos deixou. A Amélia Rodrigues,
lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, diz o seguinte: a opção por Cristo é decisão de largo tempo. Sem o entusiasmo da primeira hora, que passa e leva à desistência, nem a reflexão muito demorada, que perde a oportunidade. Há um momento de escolha e decisão. Tomada a decisão é indispensável abraçar a cruz, não olhar para trás e seguir. Que cruz é essa que surgiu aí, Fernanda? A cruz da nossa reencarnação. Porque reencarnar não é fácil, meus amigos. Toda aquela nossa vontade de ser uma boa pessoa começa a ruir quando a gente vai conviver com aquele abençoado, aquela abençoada pessoa que a gente percebe que vai nos desafiar a manter a nossa vontade de sermos pessoas simpáticas e do bem. Ser simpático e do bem com quem a gente não conhece é mole, é fácil. Ser querido por quem está nos conhecendo pela primeira vez, é fácil, vai viver junto. Vai descobrir as manias, os defeitos, vai descobrir naquilo que o companheiro, às vezes, não quer ter o compromisso de se transformar, que, assim, a gente quer se transformar, a gente fala isso, mas tem coisa que a gente não quer ainda, né? A gente fala assim, não, tá bom, vou deixar essa para depois, isso aqui eu não vou mudar, não. Eu ouço, às vezes, no meio espírita, né, de companheiros que a gente vai conversar, certas coisas muito interessantes. Então, a gente vive... Vou trazer um assunto meio polêmico, ainda bem que só eu falo, ninguém vai brigar comigo. A gente está ouvindo um monte de história de ET. Mas é UF em Nova Jersey, é UF aqui. Uma vez eu estava na casa espírita, estava conversando com a colega, e falei assim, mas um dia isso vai acontecer. Ela, pelo amor de Deus, Fernanda, já é muita coisa para eu cuidar, não quero saber desse assunto agora. Não veio, mas ela, não, mas não tem mais, eu não quero ficar aqui. Então tá bom. Não sei se é isso que Deus tem para a gente, mas tá tudo certo. Porque o tempo inteiro a obra espírita é recheada, porque assim, a gente não pode contar para os outros, né? Que o Jesus espírita é extraterrestre. A gente não usa esse termo, mas ele é, vocês sabem disso, né? Que ele não é daqui. Ele não evoluiu aqui. Porque ele fez o planeta Terra. Então, ele é um ET. Então, se a gente falar isso, for falar, esses espíritas são tudo doido. Ou então fazem essa desconexão do que está acontecendo na realidade e do que a gente estuda. Está lá, um dos postulados espíritas. Qual é? Pluralidade dos mundos habitados. A gente fala isso com uma beleza maravilhosa. Vê o negócio de ET e coisa de doido, gente. A gente tem que cuidar daqui, que já está muito difícil. Eu não sei, porque parece que as coisas estão se adiantando. As coisas estão chegando assim e é isso. Então, a gente precisa tomar essa decisão de se tornar como Cristo, mas pegar a nossa cruz. E a nossa cruz, gente, é ter vindo para esse planeta no momento da transição. Olha que delícia. Nós estamos na transição. Mas, Fernanda, a gente já iniciou na regeneração. Essa regeneração com gostinho de provas e expiações, né? Que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um problema sério para a nossa vida. É uma cruz muito forte. Por quê? Porque a gente está sabendo, fora, se a gente abrir o YouTube, nossos companheiros gostam do mundo virtual, devem ver o YouTube, não vem? Quanta fofoca espírita no YouTube. O médium que não é médium, o médium que está pegando as mensagens no Facebook. Isso é um alerta para a gente, porque a gente pensa assim, será que nós ainda mudamos a roupagem, mudamos a religião e estamos ainda gostando de alguns rituais? Nós inserimos o ritual de obter comunicação através de médiuns? Tem muita coisa acontecendo, né? Desafiando
a nossa capacidade de refletir, discernir e de estudar. Porque o Jesus espírita nos ensina que a ligação com ele e a ligação com os espíritos é normal e direta. Nós podemos, de acordo com as nossas capacidades, afinarmos esses laços. Eu me lembro quando eu era adolescente, porque eu fui uma médium bem complicada, daquelas que tinham problema, tiveram bastante problema, eu, Solange, mas eu principalmente. E aí a minha tia, uma tia que a gente tinha, tia Derli, tinham dado para a tia Derli, não sei se Solange lembra, um livro dos espíritos. E eu tinha um medo de pegar naquele livro, porque eu achava que se eu pegasse aquele livro, que os espíritos iam me perturbar mais ainda. Então, vocês vejam, meus amigos, tudo por quê? Porque a gente, às vezes, não mergulha exatamente na fonte de ensino que tem que ser dada. Anos depois, a gente entrou e aí passou mais uns 15 anos obsidiada, porque para a gente melhorar demora, né, meus amigos? Mas a gente melhorou, graças a Deus. Então, no livro do Evangelho Redivivo, tem um outro trecho que eu destaquei aqui para a gente comentar. Nos tempos atuais, com esse monte de novidades, gente, existe um movimento denominado Jesus Histórico. Não sei se os companheiros já ouviram falar. Que refere-se a uma tentativa de reconstruções acadêmicas do século I da figura de Jesus de Nazaré, baseadas em métodos históricos, incluindo análise crítica dos evangelhos canônicos, que são os 4, como a principal fonte para a sua biografia, juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. E aí, meus amigos, eu editei muito, e a gente considera esses textos e esse movimento até muito precioso, muito bom, mas ele não é suficiente para nós. E nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Porque, para o propósito de nos transformarmos em pessoas melhores, o Jesus histórico lança mais dúvida do que certezas à nossa jornada. Então, o Jesus histórico é interessante. É interessante a gente ouvir, por exemplo, alguns teólogos falarem que Jesus provavelmente era negro. E por quê? E aí eu ouvi uma consideração muito interessante. Porque José e Maria, para fugir da tirania, né, de Herodes, que ia matar todo mundo, o que eles fizeram? Eles fugiram para onde? Para o Egito. E o Egito não era lugar de gente loura de olho azul, era lugar de gente o quê? Negra. Como é que iam esconder um filho louro de olhos azuis num Egito de negros? Tem como? Ele ia ressaltar os olhos de todo mundo. Então, provavelmente, meus amigos, Jesus, ele tinha uma tez queimadinha, um cabelinho enrolado. Esse Jesus aí do europeu não condiz. Essa é uma parte interessante, mas isso é o mais importante? Claro que não. Isso é mais para matar um pouquinho da nossa curiosidade, porque a gente queria ter estado lá, lembrado, tocado nele. A gente gostaria de ler a obra paulista e falar, me lembro disso aqui no meu íntimo, eu estive lá, mas a gente não lembra. Porque provavelmente não estivemos. Havia toda uma outra civilização oriental, em pleno apogeu, cheio de coisas. Então, provavelmente nós não estávamos lá. Já existiam os indígenas aqui, o mundo era povoado de muitos seres. Nós é que achamos que nós queríamos estar lá. Não sei se nós estaríamos. Não sei se a gente está com pedra na cruz. Eu acho que a gente, se esteve, foi indiferente mesmo. Porque é o que eu mais creio. E a gente hoje está aqui nesse trabalho de última hora. Meus amigos, vocês perceberam o que aconteceu? Acabou minha luz.
Eu só estou falando com vocês porque a internet está roteada do celular e porque o computador está aqui fornecendo essa luz aqui auxiliar. Mas está no finalzinho. É a luz Emmanuel. de Jesus, Fernanda, que está te Oh, iluminando. pois é, pois é. Não, a gente ora, né, Tânia? Mas Deus é quem sabe. A gente sempre pede para nos ajudar aqui. Então, Emmanuel vai dizer, lá no Vinha de Luz, aquele livrinho daqueles 4, o Vinha de Luz é para o tarefeiro espírita. Já perceberam? Leia o prefácio lá, ele é para o trabalhador. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. Eu não vim aqui trazer essas obviedades para vocês. Isso a gente ouve para caramba no meio espírita. Eu vim trazer exatamente o porquê que a gente crê nisso tudo. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Ele é o senhor da vinha, ele é que vai saber o que vai acontecer com a gente. A boa nova, todavia, é muito clara. Quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresenta títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Por isso, Jesus histórico não nos interessa. No Jesus histórico, a gente vai ver um Jesus que contestava o aspecto político do Sinédrio. Jesus, a gente já está no livro, no estudo do Evangelho Redivivo, meus amigos, eu vou contextualizar para vocês entenderem a minha próxima fala. Nós já terminamos, terminando hoje eu nem participei, as cartas de Paulo. A gente vai para o próximo, que é já o Apocalipse. A gente faz parte do campo experimental da Federação Espírita Brasileira no estudo do Evangelho Redivivo. Publicado, ele tem até os Atos dos Apóstolos, né? Voltou à luz, amigos. Publicado, ele tem até os Atos dos Apóstolos. E diante de tudo que nós já estudamos, que nós já vimos esses 4 evangelhos aí da Boa Nova, a conclusão é que Jesus foi, sim, um preso político e foi morto por política, a política do Sinédrio. Inclusive, a sua execução não seguiu os ritos que deveriam seguir. Tudo foi pulado para que ele pudesse ser preso e executado. Então, assim, isso não é uma opinião da Fernanda, é o que a gente está estudando dentro do Evangelho Redivivo. E aí, essa fala de Emmanuel é interessante, porque ele não veio fazer nenhuma reforma, mas ele trazia a verdade contida na mensagem de Deus. Então, porque ele era o ser crístico, ele era o mensageiro divino. Então, ele, toda vez que a mensagem de Deus, apresentada primeiro ao povo hebreu, que eram os judeus, tinha sido distorcida, ele confrontava. Então, você vai ver ele o tempo inteiro, nos 4 evangelhos, combatendo os fariseus, que era o partido político dos judeus que tinha supremacia dentro do Sinédrio. Eram os saduceus e eram os fariseus. Então, Jesus ele não trouxe essa reforma, mas ele combatia com a verdade. Foi por isso que ele foi executado. Então, Jesus, para nós, por causa de todo esse viés, a gente não pode ir embora, todo esse viés, toda essa verdade daquilo que acontecia naquela época, a gente não pode dizer que ele era um líder político. Nós, enquanto espíritas, não entendemos Jesus dessa forma. Ele era o Senhor da vinha. Ele veio para dar cumprimento à lei que foi modificada. Mas, meus amigos, a Fernanda vai nos deixar com... Isso é internet, né?
Então, a gente tem que, internet, a gente tem que estar assim, mas estava assim, Ela está sem internet em casa por causa da falta de energia, né? sim, sim. Então está roteando do celular. Não, coitada, ela conseguiu muito. E eu falo assim, estava tão bom ouvir Fernanda falando aqui que eu vou te contar. Nossa, que vou ficar triste, né? Ela vai tentar voltar. Mas, né? Então vamos assim, né, meus amigos? Eu acho que não vai dar para ela voltar, porque está difícil. Nós vimos que a energia acabou, tudo, né? Mas nós vamos trazer Fernanda de novo, né? Porque esse assunto muito interessante, enriquecedor, né, Doroti? A Doroti que gosta de estar estudando também, né, Doroti? A gente vê assim que ficamos com água na. Tomou o pirulito da criança. Já voltou. Nós estamos aqui falando, Fernanda. Abre o som, está fechado o microfone. Perdão. Eu estava falando, aí vocês falam, eu falei assim, não, está com delay. Aí eu tentei fechar a tela, eu não sei até onde vocês assistiram, infelizmente. Você ia falar a tela do Kardec. Então, vamos lá. Dá para terminar? Dá, porque você passou mel na nossa boca e nós estávamos aqui. Vamos lá. Espera aí. É porque eu estava, mas aí eu não tinha certeza se vocês estavam conseguindo ouvir direito, né? Volta essa tela e a próxima, né, a 13. A 13 é a despedida já, essa é a final. Tá, Fernanda, nós vamos aqui numa vibração para que dê para você terminar para nós. Agora voltou a internet aqui de casa, ela está meio fraca, mas vamos lá. Então, Kardec vai nos dizer, né, lá no Livro dos Espíritos, na nota da questão 625, quem é o Jesus que nós devemos entender? Quem é o Jesus que o espírita deve seguir? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes, os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. E, meus amigos, Emmanuel diz que estuda Jesus há 2000 anos. Desde aquele encontro que Públio Lentulus teve, em que ele estava como Públio Lentulus, e que ele não foi capaz de seguir o mestre, ele começou a estudar o Cristo. E nós também estamos estudando Jesus. Porque compreender as suas atitudes ainda é um desafio. Estudar Jesus, exatamente como a Alciane fala, né? A gente tem a etapa do conhecer, aí a gente para meditar na sua mensagem, aí a gente sente a mensagem, e aí a gente parte para vivenciar a mensagem. Cumprir todas essas 4 etapas são um grande desafio. Eu peço 1000 desculpas pela internet, eu sei que não é culpa minha, mãe de pet, né? E desejo aos amigos um Natal reflexivo, um ano novo de muita paz para todos nós. A gente deseja que o estudo tenha sido bom para todos, né? E se tiver alguma dúvida, a Tânia disse que vai matar a dúvida toda de vocês. Nós estávamos aqui quando você caiu, falando que você não podia deixar a gente tomar o pirulito da nossa boca, né? Você passou o mel aqui, tudo, né? Porque, assim, a gente ouviria...
esse Jesus carioca, né? Quando ela fala esse Jesus é tão gostoso, soa tão gostoso nos nossos ouvidos, que eu falei assim, ó, a gente ficaria aqui, ó, mais 2 horas ouvindo Fernando. Mas aí a internet não aguenta, né? Gente, esse agora é o nosso desafio, né? Sim. Moderno, é isso. Mas, Fernanda, foi maravilhoso. Que bom, Tânia, fico feliz. Que Jesus continue te abençoando cada vez mais, te amparando, te iluminando, que você possa estar aí difundindo esse evangelho de Jesus. Porque nós aqui estamos, acho que na creche, eu falo que não é nem mais no maternal, nós estamos na creche para estudar Jesus, né? Porque ainda falta muito, mas nós não podemos desistir, né? Então, a Fernanda estudou um pouquinho, ela já está lá no 1º ano, então ela vem, decodifica ali para a gente, olha, gente, é assim, né, Keila? A gente que lida ali com menina, a gente está bem assim. Foi maravilhoso, Fernanda. Agradecemos também muito a Solange por esse intermédio. Esperamos ter você mais vezes aqui no próximo ano conosco. Sim, pode marcar, a gente vem sim. Ô, Fernanda, esse Evangelho Redivivo, eu vi que é da FEB, né? E vocês fazem o estudo dele. Acho que tem 5 livros, até mais, né? Sim. Que bom. Na minha casa espírita, né, na Casa René Peça, a gente já fez o Evangelho de Mateus, terminamos o Evangelho de Marcos esse ano, e ano que vem iniciamos, e a gente faz virtual, o Evangelho de Lucas. Ai, muito bom, é bom saber. Que beleza, amiga. Então, ó. Se alguém quiser fazer parte, pode fazer parte, estão todos convidados. Depois você passa o link aqui que eu ponho lá no grupo do WhatsApp. Então, minha amiga, fica conosco para que nós possamos fazer a nossa despedida aqui e depois temos aí um chazinho na nossa sala virtual. Então, vamos lá, né, meus amigos? Então, hoje, nós não temos convite, só temos o convite para o próximo ano, né, que nós possamos persistir. Eu vejo assim, muitos espíritas preferem até deixar o espiritismo e ir para uma outra religião que te cobre, né? Ontem nós estávamos um grupo de evangelizadoras, nós falamos isso, o espiritismo ele não nos cobra, mas a gente se cobra, né? Então, que nós possamos ter a persistência de continuarmos ali estudando. Não é fácil estudar, dói, eu falo muito para os alunos, né, Keila? Estudar dói muito, né? Mas que nós possamos continuarmos firme com Jesus, não termos vergonha nem de citar o teu nome. Fica com Jesus, vai com Jesus, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, né? E sem Jesus, acho que nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, que ele esteja conosco, que ele renasça todos os dias em nossos corações, que é o principal. Natal é uma data comercial, mas o seu nascimento é todos os dias em nossos corações. Então, que nesse mundo tumultuado que estamos vivendo, ele possa renascer todos os dias, meus amigos. Então, vamos agora para o fechamento da nossa reunião. Enquanto o Adalto está organizando para fazer a nossa oração final, vamos pedir que a equipe espiritual da nossa casa, a equipe do Senhor José Marques Garcia, possa nos abençoar, amparar a todos os nossos familiares, que eles possam também fluidificar as nossas águas, para que contenha o medicamento para o nosso corpo espiritual. Que assim, Senhor, possamos seguirmos
rumo à nossa evolução que tanto almejamos. Abençoe a todos que estão conosco na caminhada. Gratidão infinita por este ano de muito aprendizado. Seu Adalto? Sim. Senhor Jesus, quando chegastes à terra, através dos planos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. Em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão, sombras na justiça, em forma de crueldade, sombras no templo, em forma de fanatismo, sombras na governança, em forma de tirania, sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão. Transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração. E gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. O egoísmo no lar, o egoísmo no afeto, o egoísmo na caridade, o egoísmo na prestação de serviço, o egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes. Ensina-nos a amar como nos amaste sem buscar vaidosamente naqueles que amamos, o reflexo de nós mesmos, porque somente em nós, sentido verdadeiros irmãos uns dos outros, é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Obrigado aos amigos da Janelinha, né, por mais esse ano. Obrigada por tudo. Aos nossos amigos virtuais que nos assistirão posteriormente. Muito obrigado por estarem conosco. Até o próximo ano que vem. Feliz Natal para todos, meus amigos. Fiquem com Jesus.